Pouca gente deve saber, mas a final da Copa de 54 virou filme. E não foi à toa. A Alemanha, ainda em processo de recuperação pós-Segunda Guerra, fez o impossível derrotando a Hungria de Puskás, que certamente está entre as melhores seleções, ou até a melhor a não ser campeã mundial. Mas como os alemães conseguiram operar esse milagre? Bom, em 1954, os países ainda sofriam as consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, para a Copa voltar a acontecer na Europa depois de 16 anos, era necessário ter um país sede bem tranquilo, da paz, da neutralidade e que não guardava lembranças trágicas da Segunda Guerra Mundial. Para melhorar a situação, esse país tinha em seu território a sede da FIFA. A entidade, inclusive, completava 50 anos. Então, decidiram manter o que havia de mais importante no futebol em casa, até como forma de homenagear a entidade presidida pelo chefão, que organizaria e veria sua última Copa, já que ele saiu do cargo em 54 e morreu 2 anos depois. Logicamente, o país escolhido foi a Suíça. Isso já se concretizou em 1948. Na questão de estádios, o país não investiu tanto quanto as sedes anteriores, só construindo um estádio e reformando outro. O maior palco tinha 64 mil de capacidade, menos do que a metade do Maracanã. As eliminatórias foram disputadas pelo maior número de países até aquele momento, 38 no total. Isso aconteceu porque não houve um número exorbitante de seleções que desistiram do torneio como nas edições passadas. Até por isso, o Brasil não teve vida fácil e pela primeira vez teve que jogar partidas para se classificar ao Mundial. O Uruguai se classificou automaticamente por ser o atual campeão, infelizmente, e a Suíça por ser o país sede. Já a Argentina, que nas Copas anteriores boicotou a competição, dessa vez não jogou por incompetência mesmo, já que não conseguiu se classificar. A Copa teve esses 16 países participantes. O destaque na parte esportiva da competição era a Hungria, que estava avassaladora e contava com 2 super craques. Depois eu te conto melhor. Já na parte política, o destaque sem dúvidas era para a Alemanha, que disputava sua primeira Copa após a Segunda Guerra Mundial. Ela estava ainda em um processo de reconstrução, porque com certeza foi a grande derrotada na guerra. O formato da competição mudou novamente. Na primeira fase, 4 grupos com 4 seleções, que jogavam apenas 2 jogos e avançavam os 2 primeiros. Mas se houvesse empate de pontos entre segundo e terceiro colocado, havia um jogo de desempate, já que não existia critério de saldo de gols, vitórias, etc. Isso aconteceu 2 vezes. O primeiro jogo foi entre Alemanha e Turquia e o segundo entre Suíça e Itália. Com os 8 classificados decididos, o mata-mata começava nas quartas e terminava logicamente na final. Graças a Deus a FIFA abandonou o quadrangular final. Essa Copa foi histórica, todas são, né? Mas essa se destacou porque foi a primeira edição a ter uma cobertura pela televisão. É óbvio que não era fácil ter uma TV como hoje em dia, mas já era o início de uma era que levaria a competição para outro patamar comercial. A Copa de 54 também teve a maior média de gols por partida, muito por conta da desigualdade técnica entre seleções, principalmente por conta da ruindade de uma, vulgo Coreia do Sul. O Brasil usou a camisa amarelinha pela primeira vez em uma Copa. O trauma de 50 foi tão grande que sobrou até para a camisa branca da seleção, que foi vista como pé fria. Não funcionou muito, já que o Brasil iniciou sua sina de cair nas quartas de final nessa edição. Esse jogo das quartas, em específico, é bem importante para a história e a mudança do futebol brasileiro. O Brasil enfrentou a poderosa Hungria em Berna. É óbvio que a nossa seleção não era ruim, e contava com craques como Didi, Julinho Botelho, Nilton Santos e Djalma Santos. Mas antes da eliminação, já dava para ver que essa Copa não seria a nossa. O chefe da delegação brasileira mostrou seu amadorismo quando simplesmente mostrou não entender o regulamento da competição, e isso quase custou caro. O Brasil só precisava de um empate no último jogo da fase de grupos, porém os jogadores pensavam que esse resultado eliminaria a seleção e foram em busca da vitória. Depois do empate, choraram pensando que estavam eliminados. Pode até se dizer que sim, já que eles enfrentariam a Hungria, mas até aquele momento a chance de título ainda existia. Essa seleção promissora, que infelizmente demonstrava ser despreparada, teve nas quartas sua prova de fogo. Os húngaros estavam avassaladores, com 2 goleadas impressionantes na primeira fase. Eles revolucionaram o mundo tático do futebol com a constante movimentação e o toque de bola, e a inovadora formação WW, que era um 3-2-3-2. A Hungria já tinha sido campeã olímpica em 52 e essa era a base da atual seleção. Ela apresentava um futebol inovador e em 53 humilhou os ingleses. Mas a Copa foi o momento perfeito para mostrar ao mundo uma nova era no futebol em definitivo, que foi iniciada pelo técnico Gustav Sibes e seus atletas. O Brasil teve azar no sorteio, mas pelo
menos teve a sorte de enfrentar o adversário sem Ferenc Puskás. O desafio, entretanto, ainda era imenso, e a Batalha de Berna estava prestes a começar. Antes disso, os húngaros fizeram seu típico e inovador aquecimento antes da partida. Com a bola rolando nos 10 minutos iniciais, já tomamos um choque de realidade. 2-0 para eles. E a chance de tomar uma goleada como Coreia e Alemanha aumentava. Mas Djalma deu uma esperança quando diminuiu o placar, e tornou possível a virada no segundo tempo, que não viria. O que veio realmente foram cenas lamentáveis. Com a eminente eliminação, o Brasil perdeu a cabeça. Nilton Santos e Bozic trocaram esporte e saíram na porrada. Logicamente foram expulsos, e para completar, o brasileiro Humberto deu uma voadora em um húngaro. O jogo realmente ficou violento, e após o término com a derrota por 4-2, a coisa descambou. Uma briga generalizada, com até o técnico do Brasil e um jornalista se envolvendo nela. Esse episódio criou uma péssima fama aos brasileiros, que foram vistos como destemperados pelos europeus. Na visão deles, o Brasil até podia ter bons jogadores, mas não tinha um mental e estilo de vida profissional para ganhar uma Copa. Para azar deles, a tese foi por água abaixo 4 anos depois. Depois desse episódio, a Copa foi chegando na reta final. A Hungria enfrentou o Uruguai nas semis, que deu um baita trabalho e em um momento do jogo conseguiu empatar em 2-2 com um gol de Juan Roberg, que desmaiou de felicidade. Mas depois ele ficou bem triste com a derrota por 4-2. Do outro lado, a Alemanha e a Áustria se enfrentaram, bem na primeira participação dos alemães depois da guerra, e eles meteram um sonoro 6-1. Hungria e Alemanha fariam a final, que obviamente tinha um favorito. Houve uma goleada de 8-3 em favor dos húngaros na fase de grupos. Tudo bem que a Alemanha estava com um time misto e tudo isso fazia parte da estratégia do treinador, mas mesmo assim o placar era impressionante. O país estava desacreditado e depois de um período sombrio em sua história, era hora do povo alemão ter algo para comemorar. E esse momento veio no dia 4 de julho. Os húngaros meteram 2-0 com menos de 10 minutos novamente, com gols de Puskás, que jogou no sacrifício, e Kissibor. Com isso, eles pareciam ser os próximos campeões, mas o milagre de Berna estava por vir. A Alemanha empatou antes dos 20 minutos com gols de Max Morlock e Helmut Hahn. Já na reta final de jogo, Hahn fechou o placar e fez o impossível se tornar realidade. Finalmente, os alemães tinham algum motivo para sorrir, e esse foi o pontapé inicial para a seleção se consolidar como uma das mais fortes do mundo. Toda essa história de recuperação foi para o cinema, com o filme O Milagre de Berna de 2003. Do outro lado, a coisa não foi tão bonita. A consagração de uma das melhores seleções da história e de um jogador surreal de bom não veio, mas a importância desse time para o desenvolvimento e evolução do futebol é sempre lembrada. Infelizmente, a seleção húngara nunca mais atingiu o mesmo nível de desempenho por questões políticas, já que a União Soviética interveio no país. Com isso, a seleção húngara ficou esquecida. Puskás. O craque sofreu uma lesão no decorrer da competição e por isso não jogou todas as partidas, mas foi o principal jogador daquela seleção húngara e marcou 4 gols na competição. Sua qualidade é inegável e ele está entre os maiores de todos os tempos. Kocsis. O atacante foi o grande companheiro de Ferenc. Ele destruiu e marcou 11 gols, sendo obviamente o artilheiro da competição. Tinha um cabeceio formidável e era apelidado de cabeça de ouro. Fritz Walter. O meio-atacante era o principal jogador da Alemanha. Marcou 3 gols e era também o capitão da seleção. Ele sentiu na pele o trauma da Segunda Guerra, já que foi paraquedista e ficou traumatizado após o conflito. Essa Copa ficou marcada por um episódio bem desagradável, mas também especialmente pelo futebol bem jogado e pela transmissão na televisão. Por isso simbolizou o começo de uma era, mas também o fim, já que Rimet saiu da FIFA. A Hungria poderia ser tranquilamente campeã, mas a Alemanha mereceu por ter uma grande história de recuperação. E um belo time, porque ninguém é campeão mundial à toa. Era bom mesmo os europeus aproveitarem esse período, porque nos próximos anos o Brasil se tornaria o país do futebol. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo eu peço que você deixe seu like, faz toda a diferença na divulgação do conteúdo. O YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda para mais gente, tornando possível que o meu trabalho alcance mais pessoas e torne possível a sua realização. Também peço ativação do sininho, e sua inscrição para sempre estar ligado nos novos conteúdos, nas novidades e nos novos vídeos. E eu deixo aqui 2 perguntas para vocês. Você já assistiu esse filme da Copa? E você acha que se Puskás tivesse ganhado a Copa, ele estaria mais na discussão dos melhores da história? Deixe sua opinião nos comentários e no mais é isso. Então tchau e até logo!